Sinagoga. No sábado de manhã, tinham mais ou menos 50, mas todas as 50 que estavam na sexta-feira à noite estavam na sinagoga no sábado de manhã. E aí ele chegou o diretor da sinagoga chegou para o Rabino e falou: Rabino, será que eu poderia falar algumas palavras também? E aí o Rabino falou: claro. Falou não para o diretor da sinagoga, né? Pode falar aí. E aí o diretor se levantou para falar. E como eu falei, era Parashat Tazria Metzorah. E o diretor começou a falar por que a Yoledet, porque essa mulher que ela dá à luz, ela não traz o Korban de Todá. A verdade é que o presidente, na sexta-feira à noite, se enganou. Porque a Yoledet não traz o Korban de agradecimento. Ela não traz esse Korban, ela traz um outro Korban. E ele começou a falar por que ela não traz. E aí a mensagem dele era o seguinte, que tem coisas que mesmo que a gente quer, não tem que trazer para Deus. Tem que deixar, não era para trazer para Deus. Então ele queria falar que não era para levar os livros da sinagoga para casa, que o pessoal estava levando os livros da sinagoga para casa, estava dando um rombo nos livros da sinagoga, que eles compravam os livros e sumiam uma semana depois, todos os livros. A pessoa acha, vê o livro na sinagoga, acha, ganhei um livro novo, né? Então ele falou que tem coisas que não é para levar para Deus. E não é para levar o livro para casa, nem se você quer levar o livro da sinagoga, nem para uma semana, tem que pedir autorização. E assim terminou. Então me contou, esse meu amigo que ele é rabino, me contou uma coisa interessante. Nenhuma das 50 pessoas que elas estavam no sábado de manhã, mas nenhuma das 50 pessoas percebeu que os divrei Torá, que as prédicas que o presidente e o diretor deram, não batiam uma com a outra. O presidente falou que a Yoledet traz o Korban de Todá. E o diretor falou que ela não traz. E baseado nisso, eles fizeram uma conclusão para pedir coisas diferentes e ninguém percebeu. Todo mundo... Escolha, Hazak Baruch, muito bom. Então a lição, tem algumas lições que faz. A lição dessa história principal é que falar e fazer as pessoas prestarem atenção, entenderem, e principalmente quando essa fala ela é fixa, né, uma coisa que é rotineira, não é que a pessoa vai lá uma vez e fala, é uma coisa muito difícil. Então eu queria pedir aqui o Reshut do Rabino Davi, que é uma das pessoas aqui no Rio de Janeiro que mais sabe Torá com certeza. Eu já aprendi bastante com ele também, que o Reshut que ele vem aqui todo dia ensinar, segunda, quinta, todo dia, no Brasil, que ele vem todo dia aqui ensinar, e as pessoas vêm todo dia, então isso não é uma coisa simples, vir todo dia, ser interessante, todo dia fazer as pessoas prestarem atenção todo dia, é uma coisa que tem que ser muito valorizada. Então o Reshut, as dúvidas. Bom, mas aí você fala, quem estava certo? Não, o diretor estava certo. A Yoledet não traz Korban. Não traz. E os comentaristas... Se ele falou, os comentaristas não traz. Mas teria que trazer. Porque ela não traz. Mas parece que ela traz por questão de pecado, né? Ela traz o pombinho, né? No Midrash tudo que ela traz, porque na hora que ela tem o bebê, pelas dores do parto, ela faz, não é bem isso, ela internamente faz um juramento que ela nunca mais vai ter outro filho. Na verdade, pelas dores do parto, ela faz um juramento. Então, ela traz o Korban para perdoar esse pecado, mesmo que ela não jura, mesmo que ela não sabe que ela jurou, mas toda mulher pensa nisso na hora por alguns segundos. Aí ela vê o bebê, passa. Então, por aqueles segundos que ela pensou em não ter mais filhos, e não trazer mais Neshamot para o mundo por causa de uma dor, então ela tem que trazer um Korban. Isso que é a explicação lá. Compensar esse pecado. Então é o seguinte, começando o Shur, qual vai ser... Deus está feliz que a gente está estudando aqui Torá? Sim ou não? Sim. Com certeza está satisfeito, está feliz, com certeza está alegre, está contente, muito mais que tem um minhado de pessoas estudando Torá, né? Vocês sabem muito bem que onde que tem um minhado de pessoas, a Shekhinah, a presença de Deus está lá. E quando a pessoa está estudando Torá, mesmo que é uma pessoa sozinha, a presença de Deus está lá. Mas quando tem um minyan de pessoas estudando Torá, isso aqui é um nível de Torá muito, 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 muito forte. Então Deus certeza está feliz. Tá ótimo. Então qual que vai ser a recompensa da gente quando a gente passar daquela porta ali e for embora? Qual que vai ser a recompensa? Outra emissão. Hashem que sabe? Não, mas qual que você acha? Nós não podemos Cada um ele joga diferente. Vai passar em sua dívida para a Argentina? Qual que vai ser a recompensa? Não, falta essa. Qual que é? Oi? Mundo vindouro. Mundo vindouro. Não vai ter nada, a gente vai sair daqui, vai daqui pra casa, não vai ganhar nada. Mundo vindouro. Mundo vindouro. Depois de 120, não vai ganhar nada. Muito bom, vocês estão falando. Mas ela traz o que? Traz o comer uma coisa em casa, pegar um banhozinho gostoso. Depende, se ela tem dinheiro. Então, na verdade, é o seguinte, vocês estão falando muito bem, mostra que vocês estão estudando,
uma Mishnah que está em Masechet Avot, no Perek Dalet, a Mishnah Beit, 4º capítulo, a Mishnah 2. A Mishnah fala o seguinte: mitzvah, goreret mitzvah. Quando você fez uma mitzvah, você vai puxar com ela outra mitzvah. Você veio aqui à noite estudar a Torá, você vai aproveitar, vai comer um bolo kasher, vai fazer brahá, vai rezar vit depois, vai ter uma caixinha de tzedakah, você vai botar uma tzedakah ali, de repente algum amigo vai te pedir um dinheiro emprestado, você vai fazer a mitzvah de emprestar, depois ele vai fazer a mitzvah de pagar. Quer dizer, tem várias mitzvot que você pode fazer. Você foi fazer uma mitzvah, ela puxa outra mitzvah. Mitzvah, goreret mitzvah. Isso em tudo na vida. Tudo. E haverá, goreret haverá. Muito bom. Fala a Mishnah por que mitzvah goreret mitzvah? Sheschar mitzvah? Porque a recompensa de uma mitzvah qual que é? Mitzvah. A recompensa de uma mitzvah é uma outra mitzvah. E como vocês falaram muito bem, a explicação é essa. Está escrito, né? Nossos sábios falam, Sachar be'ai alma leika. Não existe recompensa nesse mundo. Deus, ele paga muito bem. A gente vai ver como ele paga bem por quem faz mitzvot, mas não é nesse mundo. Schar mitzvah be'ai alma leika. Não existe recompensa para as mitzvot nesse mundo. A recompensa é no próximo. Nesse mundo não tem recompensa. Vocês falaram bem, vai sair daqui. Deus que sabe, no mundo vindouro, vai para casa, não vai ter recompensa nenhuma. Tá claro aí? Todo mundo concorda? Não concorda? Por quê? Não tem nenhuma recompensa aqui nesse mundo? Assim está escrito. Mas se é retavoto, Mas eu sei que Vamos interpretar melhor isso. Mas posso falar uma coisa? tem recompensa. Não tem recompensa por achar. O quê? não tem por achar? Ele dá aqui no Onde está escrito isso? Eu sei que muitos rachá estão aí, muitos ladrões safados estão aí tudo uma boa. Também? Ele pode se Tá arrepender bom, também, ele pode fazer um... Vê os árbitros também. Bom, Estão numa boa? Não A sei. punição também é... Então tem... Você não sabe a vida de A Deus. punição Deu também Lula. vai no Então mundo isso é uma, vindouro. Lula, isso é uma isso que eles estão numa Dilma. boa, é uma recompensa ou não para eles? Aqui eles acham que é, mas eles não sabem o que vai acontecer. Depois vai ficar Eu ia tudo falar uma aqui, eles palavrinha estão só. roubando. Fala. essa mitzvah que você faz aqui concreta, você espera uma abstrata, você não tem certeza, ou tem certeza? Como é que explica a Torá? A mitzvah- Existe outro mundo, como Com que ele certeza. é, você me entendeu o que eu falei? Claro. Aqui é uma coisa concreta, Claro. ali é abstrato, você não vê. Então, com certeza existe outro mundo. Então, Mas você é um está falando mundo, agora. é um mundo espiritual. Mas muita gente não tem esse alcance, acha que não. Não tem, mas tem Acabou, não, mas acabou não é, tudo. não é nosso tema agora. A gente está. Não é nosso tema agora, mas talvez um dia do Hashem, o próprio Rabino Davi tem provas concretas que depois da morte da pessoa, tem provas científicas concretas, além de toda a Torá, toda a parte mística da Torá que fala sobre isso extensamente, mas tem provas científicas concretas Existe outro. que existe vida após a morte. O que é isso? A ciência não fala. O que é a vida após a morte? A ciência não fala. Mas Claro a Torá, que tem, claro. o Zohar fala de forma claríssima Sabe como é que é por essa eu vida. fiz essa Fala. pergunta? Sim. Porque eu sou mais velho. Uhum. E eu estou achando que eu já estou em breve partindo, né? Porque pela lógica, pela idade. Então a gente tem muita curiosidade de saber se existe ou não existe. Mas o ou senhor não tá é? muito- Agora, você O me senhor falou, está muito longe ainda. de Pra partir. ser você me falou uma coisa agora que me deixou mais aliviado. Tranquilo. Então eu acho que Existe vida, existe recompensa. O senhor, cada segundo que o senhor está aqui, daqui a. Depois de 120 anos, o senhor vai ganhar uma recompensa muito grande. A gente vai falar sobre isso. Muito grande. Cada segundo que o senhor faz uma mitzvah, cada mitzvah, a recompensa é muito grande. Então é o seguinte. Está claro que não existe recompensa para os mitzvot nesse mundo. Assim fala a Mishnah, em Masechet Avot, não existe mitzvah. Quando eu conversei com o Rabino, que ele mitzvah. falou, a medida que você faz os mitzvot, você vai ganhando pontos. Pontos? Que vão te salvar aqui também. Calma aí. que nem milho. Calma aí. Agora Aqui na França, Depois você troca. Não é cartão de crédito, não. Tá claro isso aqui? Lá não tem dinheiro. até com proteção. Lá não tem dinheiro, não. Ele quer voar de Mas a pergunta é o graça. seguinte, vocês leem o Shema? Aquela brincadeira. não Leem o pode. Shema, todo dia nós lemos o Shema, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia de manhã, 4, na verdade, quem faz Korbanot lê 4, 2 vezes de manhã, uma vez à Tem gente noite que faz e uma vez antes de Tem dormir. gente que faz Exatamente. 5. Por quê? No Corban tem aquele pequeno. De manhã. De manhã e depois você ainda tem mais na reza. E Então, depois é de tarde. De noite. Não, de noite você E na hora de quatro. dormir, 4. Ele falou 5 porque ele No Shema está escrito o seguinte,
segunda parashá do Shema. Verhaya im shamoa tishmeu el mitzvotai asher anochi. Se você ouvir as minhas mitzvot, asher anochi metzavech hayom, que eu estou te ordenando hoje, le'ahavá et Hashem, para amar a Deus, etc. E você vai ser um tzadik. Fala a Torá. A Torá, não sou eu que estou falando. Venatati metar artzechem beito. Eu vou dar as chuvas no seu tempo, ou seja, chuvas quer dizer abundância. Beito, ve'asafta deganecha ve'tiroshecha ve'itzarecha. E você vai juntar os seus armazéns de trigo, de vinho, de azeite, ou seja, você vai ter armazéns. Esse armazém não vai ser para vender banana, vai ser para vender coisa cara, trigo, azeite, vinho. Certo? Bem, Venatati eser besadecha liventecha. E não é só você que vai comer, vai ter pasto para os teus. A respeito disso está falando. Não, mas deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Está no tema que eu quero responder. Mas ele vai, deixa eu terminar isso aqui, ó. Aguenta aí, ó. Pode ter. Assim não dá. Eu realmente pedi a palavra porque esse tema eu quero falar justamente no meio do Shema Israel. Por que Deus condicionou a nós de dar as coisas, se nós obedecermos Ele? Aí Ele vai dar chuva, vai dar alimento, vai dar tudo. Aos outros povos, por exemplo, o japonês planta em São Paulo, dá aquelas frutas maravilhosas. Nunca falou Shema Israel, nunca condicionou nada. A nós, bom, eu fiz essa pergunta a um rabino, ele disse que nós ele existe porque nós somos um povo especial, santificado. Nós não a resposta para essa pergunta é o seguinte, eu vou falar, a pergunta é excelente, e essa pergunta está em vários livros, não é uma coisa que está em vários lugares. A pergunta é excelente, eu vou responder em 20 segundos, só para a gente não sair do tema. Tá certo. A resposta é o seguinte, imagina um pai que ele tem 2 filhos, um que ele ama muito, que quer que ele vá num bom caminho, e um que ele já perdeu a paciência. Um que ele já perdeu a paciência com ele. Gente, dá respeito aí. Um que ele já perdeu a paciência com ele, já enjoou. É difícil, mas difícil, mas acontece. Caso perdido. O que tá no bom, os dois pedem para ele, os dois enchem ele, pedem para ele, olha pai, me dá uma mesada aí de R$100 para poder comprar figurinha, para poder tomar meu suco ali na padaria, caixeira, obviamente, para poder me dar meu dinheiro. Sim. O filho, que o pai não tá nem aí pra ele, ó, toma pai, não enche minha paciência, toma aqui os R$100, vai lá na da tua vida. O filho que ele quer que vá no bom caminho, que depois ele quer que esse filho assuma os negócios dele. Fala, peraí, quanto que você quer? R$100? Fala, tudo bem, vou te dar os R$100, mas olha só, vamos fazer um combinado. Amanhã de manhã, essa semana, todo dia, acordando no horário pra escola. Quer ensinar o filho, o outro ele já... Ele condicionou, tá. O pai que ele condiciona as coisas pro filho, que ele não dá tudo de graça pro filho, isso aqui é uma prova de amor muito grande. Sim. Ele está querendo que o filho, ele tem para dar, mas ele quer que o filho também engrena no caminho certo. Cresça como ser humano, como pessoa. Vamos lá. Então é o seguinte, vamos só voltar, depois, esse tema é muito bom, a gente pode falar um pouquinho mais depois, só voltar pro tema. Então o Shema, Deus fala, e não só você vai comer, venatati eser vesadecha liventecha, os teus animais vão comer, vai ter lá pasto abundantemente, vai ter pasto, muito pasto para eles comerem. Contas bancárias e aí você vai comer e vai ficar satisfeito, fartura demais. E a pergunta é que a gente acabou de falar faz alguns minutos atrás, tem recompensa nesse mundo ou não? Tem. Pra você fazer outra pergunta. Tá aí. Peraí, o que está escrito na Mishnah? Tem ou não? Você falou que não. Que não? São meios pra... E o que está escrito no Shema? Que tem ou que não tem? Não, que não vai faltar comida pra você. Isso que a gente quer dizer. Não, está escrito Venatati eser Para de falar. Deganecha vetiroshecha. Vai ter vinho, vai ter azeite, não é só pão. Até que não vai faltar, vai ter sobrando. Se você obedecer. Sobrando. Veja bem. Mas não tem recompensa nesse mundo, tem ou não tem? Tem. Você falou que não. Não sei se tem. Eu falei que não. E o que está escrito no Shema? Que tem ou que não tem? Tem. São Tem. meios. Então, ou tem ou não tem? Ferramentas para você cumprir lá. Então, mas você- Para vocês entenderem, vocês estão estudando Gemara aqui com uma Bíblia, é o seguinte. Mishnah e Torá. A Mishnah não Como pode você vai discutir com a cumprir Torá. se não Certo? tiver A Torá também não pode discutir. A Mishnah não pode discutir com a Torá. A Mishnah vem e fala que não tem recompensa nesse mundo. Certo? Está desse lado aqui. Certo. Vem a Torá e fala pra gente, se você for no bom caminho, e for um tzadik, e etc., que você vai ganhar armazéns de trigo e vai de vinho, que você vai comer, vai ficar satisfeito, e vai ter pros animais. Então a Torá está falando que tem recompensa, né? Tem. Então como é que a gente responde essa contradição, essa kushia? A Mishnah fala que não tem, a Torá fala que tem. A resposta qual é?
Alguém quer responder? Não? Vou responder por causa do horário. Vou responder, então, vou direto por causa do horário. Fala o Rambam. Maimonides fala o seguinte, fala o Rambam no livro dele, Mishneh Torah, no Perek Tet, no capítulo 9, sim, na lei rei de Alahot Tshuvah, lei de Tshuvah. Sim, fala o Rambam. Alahot Tshuvah do Rambam, as leis de Tshuvah do Rambam são impressionantes. Impressionantes. Então, são 10 capítulos, né? 9 ou 10? Acho que são 10 capítulos. Impressionante. No mês de Elul, passar o mês de Elul estudando as leis de Tshuvah do Rambam, chegar em Rosh Hashanah e Yom Kippur com essas leis estudadas, é outro Rosh Hashanah e Yom Kippur. É impressionante o Alahot Tshuvah do Rambam. Impressionante. Todo o conceito de Tshuvah. O que é Tshuvah? O que é Tshuvah? O que tem que fazer Tshuvah? Como funciona? Impressionante, impressionante. Fala o Rambam lá o seguinte, que Deus ele prometeu pra gente na Torá, que se a gente cumprir ela com alegria, e fizer ela, e ter uma vida que a gente vai seguir nessa vida, a sabedoria da Torá, Sheyasir mimenu kol advarim amonimotanu milastotá, que ele vai tirar da gente todas as coisas que nos impedem de cumprir a Torá. O que impede a pessoa de cumprir a Torá? Role, doença, guerras, fome e etc. O cara que está com fome, como é que ele vai poder cumprir a Torá? Ele vai ficar o dia inteiro preocupado em comer. O cara que ele está doente, não pode sair de casa, como é que ele vai cumprir a Torá? Vai ficar o dia inteiro preocupado em melhorar da doença. O cara que ele está em guerra, não sei nem falar, né? Quem está em guerra, ele não... Às vezes tem que lembrar que tem que comer. Guerra não tem vida. Então Deus ele prometeu que ele vai tirar tudo isso da gente, falta de dinheiro, né? Fome. E por outro lado, veio Ashpia lá no e ele vai mandar pra gente todas as coisas boas, todas as benfeitorias que nos ajudam a poder cumprir a Torá. Como que? Sova, abundância, shalvá, tranquilidade, ribui, keser, vezaav, muito ouro, muita prata. Por quê? Fala o Rambam, qual o motivo que é assim que a Torá prometeu isso? Para que a gente não fique o dia todo, a nossa vida inteira, se preocupando só com coisas que são necessárias para o corpo, para a matéria. Ela para que a gente tenha tempo para poder cumprir a Torá e se ocupar com o estudo da Torá, como vocês fazem aqui todos os dias, para que a gente possa merecer uma vida boa, uma vida regalada no Olam Abá. Eu só queria uma sua resposta. No mundo vindouro. E nesse mundo, como você não falou? Uma resposta também. Então, como é que a Torá explica? A Torá explica. Sim. Tudo que você falou tem sentido, é bonito, eu acho maravilhoso. Como é que explica a Torá? Esses 3 rapazes que estavam estudando Torá na Yeshiva, aconteceu com eles isso. Uma pergunta. Você me entendeu? Se eu soubesse, eu falaria sobre isso hoje. Não, tô brincando. A pergunta é o seguinte. A resposta é o seguinte. De novo, é um tema para falar em 4 ou 5 aulas. Está ligado ao tema que você falou. Isso. A pergunta é muito mais profunda. A pergunta é... Talvez são 2 perguntas. Uma, por que existem pessoas boas que sofrem nesse mundo? Essa é a pergunta. Sim. E a segunda pergunta, por que existem sofrimentos na vida? São 2 perguntas diferentes. Para pessoas boas ou não, e por que pessoas boas sofrem nesse mundo? Porque a pergunta não é porque eles morreram, porque o pai e a mãe estão tendo que passar por isso, pessoas boas, que seguem o caminho da Torá. A resposta tem algumas respostas para essa pergunta geral. Nesse caso específico, eu não sei falar, não sei se tem alguém que sabe falar. Existe a resposta geral, a gente entende de uma forma geral mais profunda, como Deus ele dirige o mundo. Como Deus ele dirige o mundo. Mas a resposta, de novo, em 20 segundos, se uma pessoa ela vê um filme de 1h30, tá? E ela chega no finalzinho, chega no meio do filme, assim, depois de 60 minutos, ainda tem mais 30, já passou 1 hora. E ela vê que alguém foi lá, pegou uma arma e matou outra pessoa. Deu do cinema? Não, no filme. Qual que vai ser a conclusão? A matou B. A matou B. Qual que vai ser a conclusão imediata dele? A, o malvado, o assassino, matou B, o bonzinho. Essa é a conclusão imediata que a pessoa tem. Só que se ela visse os 60 minutos de antes, ela ia ver que B, na verdade, era um assassino e estava perseguindo a família de A, e já tinha matado pessoas, e o A, na verdade, estava salvando a pele de outras pessoas, matando B. E se ela visse os 30 minutos seguintes, ela ia ver que A não ficou impune por isso também, que assim, que ele matou dessa forma tão fria, que ele foi preso, que ele foi condenado. A gente sabe que tem muita coisa antes, a gente sabe isso, a Kabbalah fala sobre isso.
Os cabalistas falam muito sobre isso, sobre reencarnação. A gente sabe que tem muitas coisas de outras vidas. Que pega E a gente sabe que também Deus ele tem um plano para o mundo, um plano maior para o mundo, que não envolve só a vida nesse mundo. Muito pelo contrário, a vida nesse mundo é só uma parte pequena do quebra-cabeça geral. Tem muita coisa antes, tem muita coisa depois. A gente está vendo aqui 10 minutos, 15 minutos do filme, a gente não consegue entender. Mas Deus, a gente sabe que tudo que Deus faz é pro bem, tem um motivo para isso. A gente não entende, não tem como entender. Se o senhor chegar para os pais desse menino e der qualquer resposta que seja, eles não vão entender, eles não vão falar nunca entender. Mas tem resposta para isso e correta. E a razão de ser, por acaso. Tem razão de ser. Nada que acontece no mundo é à toa. Nada. Tudo bem. Tá bom? Tô satisfeito. Outro dia a gente fala mais calmo. Então é o seguinte. Mas tem mais detalhes. Fala o Rambam, tem muito mais coisa para falar sobre isso. Fala o Rambam, fala o Maimônides o seguinte, voltando aqui para o nosso tema. Tem recompensa nesse mundo ou não? Fala o Rambam, não. Isso não é recompensa, fala o Rambam. Isso é simplesmente uma consequência. Imagina um chefe que ele vê lá que tem um funcionário na empresa que ele tá bombando, faz tudo bem, tudo certinho. Qualquer relatório ele faz perfeito, e ele tem iniciativa, e ele já inventa projetos novos, e ele já entende o que o chefe quer. Esse chefe vai lá e coloca para ele um bom café da manhã, coloca para ele uma sala bonita, uma mesa boa, coloca para ele uma secretária, um sofá bom lá na sala dele, um ar-condicionado bom. Isso é salário ou não? Não é salário. O chefe falou, esse cara é bom, eu quero dar as melhores condições possíveis para esse cara trabalhar. Esse cara não pode... Não, salário também, dava o salário também, dava o melhor salário. Pessoal, isso que está escrito aqui no Rambam, Hashem, o que ele dá para a pessoa? Isso vai ser no Shema Israel, que Deus vai dar armazém de trigo, armazém de vinho. Isso aqui não é recompensa, isso é consequência. Consequência. Não é uma recompensa para a pessoa, isso é uma consequência. A recompensa é muito maior do que isso e vai vir depois. Isso é condições de trabalho. Se Deus criou você aqui na Terra, Ele assumiu dar um alimento para sobreviver. Claro. Você falou uma consequência. É quase que uma obrigação. Senão ele tira a sua vida. Mas a obrigação... Se ele deu vida, ele tem que dar sustentabilidade, tem que dar claro, mas ele pode dar de uma forma boa, de uma forma média, de uma forma menos... Na Torá, no geral, se a gente cumprir a Torá com alegria e com empenho, que a Hashem vai tirar da gente tudo que impede a gente de cumprir a Torá e vai dar pra gente tudo que dá pra gente, as melhores condições de a gente cumprir. Isso não é recompensa, é consequência. Condições de trabalho. Tá claro isso? Tá claro. E a fé, primeiro, começou o shiur agora, até agora foi introdução. Tá ótimo que tá claro isso. Continuando a história, agora, continuando o shiur. Vocês sabem que o pessoal de São Paulo fala que o Rio de Janeiro é muito perigoso. Né? Mas na verdade São Paulo é mais perigoso que o Rio de Janeiro. Né? Só eles que não sabem. São Paulo é mais... Contam que lá em São Paulo teve um assalto, alguns meses atrás teve um assalto muito grande num restaurante. Piorou lá. Entraram 2 caras armados no restaurante. Foi meio-dia. Durante o dia, meio-dia, entraram 2 caras armados no restaurante, fizeram a limpa, foram passando de mesa por mesa, os 2 estavam com arma à vista, foram passando de mesa por mesa, levando tudo, relógio, celular, carteira, tudo que estava em cima da mesa, tudo que vocês podem imaginar estava levando, sacola restante lotado. Alguém, sem eles perceberem, conseguiu mandar uma mensagem lá, chamar a polícia, socorro, chama a polícia, chamaram a polícia passou disfarçada, não estava no carro da polícia, viu que eles estavam lá, ficaram esperando, o carro estacionado na porta do restaurante, disfarçados. Quando os 2 saíram do restaurante, deram um tiro na perna de cada um, os 2 caíram no chão e não deu outra. Devolveram lá tudo para as pessoas na hora, algemaram os 2 com a mão para trás, lá com a tiro na perna. A polícia teve uma atuação perfeita, os 2 lá sangrando, com os braços para trás, e aí saíram as pessoas do restaurante, né, revoltadíssimas. Que absurdo, queriam inchar os 2, a polícia não deixou. Que absurdo, assaltando aqui, todo mundo aqui é pai de família, olha aí, todo mundo aqui almoçando, tem gente ali que tem criança ali na mesa, que é isso, que absurdo, não tem vergonha. Eles falaram, olha, a gente também está levando leitinho para criança, para as nossas crianças, também tem família aqui, a situação não está dando, essa é a forma que dá. Ai, a perna doendo, né? E aí chega um senhor preso e fala, peraí, quer assaltar? Vai assaltar de noite, de madrugada, meio-dia? Assaltar é hora que as crianças estão em casa, meio-dia? Isso é hora de assaltar? Falando, olha só, de noite está muito perigoso, a gente não está saindo, tem muito perigo de assalto em São Paulo, a gente não está saindo na rua. Só de dia que a gente assalta. Tem medo de sair de noite. Dos assaltantes.
Pessoal, a gente leu alguns dias atrás que Moshe Rabbeinu Leavdi também teve medo. Muito medo. Mas muito, muito, muito medo. Moshe Rabbeinu, ele estava... O povo de Israel chegou num lugar chamado Bashan. E nesse lugar tinha um rei chamado Og Melech HaBashan. O Og, rei de Bashan, o nome da cidade, na terra de Bashan, o nome da cidade lá era Edrei. E esse rei de Bashan, ele saiu numa guerra contra Israel. Saiu em guerra, declarou guerra contra eles. E Moshe Rabbeinu ficou com medo dele. Até que Deus chegou para Moshe e falou: Al tira'oto ki be'adecha natati oto. Não precisa ter medo dele, pode guerrear porque ele está na tua mão. Já dei ele para você. A pergunta é, assim pergunta Rashi, Moshe Rabbeinu ficou com medo de Og? Como assim? Moshe Rabbeinu derrotou Paró Melech Mitzrayim, a nação mais poderosa do mundo. Moshe Rabbeinu tinha feito na própria Parashá, a gente viu que ele fez várias guerras contra povos poderosíssimos antes. O povo de Israel agora, Moshe Rabbeinu ficou agora com medo de Og? Como assim? Do nada? E só dele, não está escrito em nenhum outro lugar que Moshe teve medo. A surpresa que é o de novo também. Fala Rashi... Isso é outra resposta, né? Fala Rashi que algumas centenas de anos atrás, poucas centenas de anos atrás, mais ou menos 400 anos, mais ou menos 200 anos atrás, 250 anos atrás, teve uma guerra mundial. 4 reis contra 5. E essa guerra foi na época de quem? Abraão Avinu. De Abraão Avinu. E nessa guerra, o sobrinho de Abraão Avinu, Lot, foi sequestrado. E Abraão recebeu um pombo correio, recebeu um mensageiro. Quem foi o mensageiro? Era esse Og, rei de Bashan, agora atual rei de Bashan. Na época ele era só Og. Esse Og, ele foi para Abraão Avinu e chegou para ele e falou: Abraão, teu sobrinho Lot foi sequestrado. E aí Abraão juntou o exército dele, 318 pessoas, foi lá e enfrentou os 4 reis que tinham ganho a guerra, acabou com eles e resgatou, trouxe Lot de volta para casa. Então Lot fez uma coisa boa ou não? Og tinha um mérito ou não? Tinha um mérito grande. Ele foi avisar Abraão que o sobrinho dele tinha sido sequestrado. Então por esse mérito Moshe Rabbeinu ficou com medo dele. Assim fala Rashi. Porque aqui tem 2 perguntas muito grandes. Muito grandes. A primeira é o seguinte. Rashi contou só 98% da história. Faltou 2% da história. Qual foram os 2%? Por que Og foi avisar a Abraão que Lot tinha sido sequestrado? Pelo seguinte. Og foi avisar a Abraão pelo seguinte. Não foi à toa. Não foi à toa. Ele queria Abraão, realmente provocar que ele fosse morto. Muito bom. Abraão era casado com uma mulher lindíssima, Sarai Nem. Era muito linda, muito bonita, Sarai. Mais bonita do mundo. E Og, uma mulher muito bonita, fora dos padrões da humanidade. Sim. E Og queria se casar com Sarai. Só que só tinha um problema, Sarai já era casado. Falei, enfrentar Abraão, matar Abraão, pegar ela, não vai dar. E o único jeito é Abraão morrer. Como é que Abraão vai morrer? Deus gosta dele, não tem. Vou mandar Abraão para a guerra. Og, na verdade, quando ele foi avisar para Abraão, ele não estava nem aí para Lot. Nem aí se Lot ia ser salvo ou não. Ele queria que Abraão morresse. Essa é a primeira pergunta. Quer dizer, Og, isso é uma mitzvah? Você mandar uma pessoa para a guerra que ela morra? Isso é uma mitzvah? Talvez isso tenha 1% de boas. Isso tem 1% de coisas boas. O resto é um perverso faz isso. 2. Segunda pergunta. Moshe Rabbeinu ficou com medo de Og. Tá, teve um mérito. Moshe Rabbeinu não tinha méritos? Og tinha um mérito. Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Har Sinai, falou com Hashem face a face, aguentou o povo 40 anos no deserto. Essa história foi no final dos 40 anos, aguentou o povo 40 anos no deserto. Quantas mitzvot Moshe Rabbeinu não fazia por minuto, por hora, por dia? Quantos méritos ele não tinha? Ele agora ficou com medo de Og, que Og tinha uma mitzvah? A resposta é o seguinte, pessoal. A gente tem muito pouco tempo. Uma pena, mas a resposta é o seguinte. Pode levar mais A resposta é o seguinte. Não, vamos terminar. A gente continua talvez outra. A resposta é o seguinte. Og, a resposta é o seguinte. Deus, ele paga pelas mitzvot, não como a gente entende. Ele paga muito, mas muito. A recompensa, o prêmio é muito grande, é muito alta a recompensa pelas mitzvot. Não é o que a gente entende. O cérebro humano não tem capacidade de entender por isso aqui. A gente fala, a recompensa é depois, não é nesse mundo.
Mas não é para todo mundo que a recompensa é depois, não. Para quem é rachá, para quem é perverso, Deus fala, eu não vou dar aquela recompensa nas minhas medidas, na minha moeda, lá no meu dólar. Eu vou dar aqui em pesos argentinos a recompensa. Vou dar aqui na moeda daqui. Quem é rachá, quem é perverso, Deus fala, eu não vou pagar depois na minha medida, eu vou pagar aqui, vou acabar com a conta da pessoa aqui, porque lá ela não merece, não vai ganhar lá. O que acontece? Og, ele tinha um mérito. Moshe Rabbeinu sabia como era a grande recompensa pelas mitzvot. E sabia que Og era um rachá. E que mesmo que essa mitzvah que ele fez quase não era mitzvah, mas tinha um mérito lá, que ele ia receber aqui nesse mundo, não lá. E aí, o que aconteceu? Moshe Rabbeinu ficou com medo. Falou, talvez Og vai receber a recompensa nesse mundo, e eu só vou receber no próximo, não vou receber nesse. Talvez ele vai me ganhar na guerra. E aí veio Hashem e falou para ele, não precisa ter medo dele, porque ele está na tua mão. O rachá não vai fazer mal para o tzadik. Mas olha só o que a gente vê aqui, uma coisa incrível. Como é grande a recompensa pelas mitzvot. E o que eu falei antes, que não tem recompensa nesse mundo, não é bem assim como o Renato tinha falado. Para Arechaim, para perversos, tem sim recompensa. Tudo que eles ganham aqui, toda a recompensa que eles têm para ganhar, eles ganham aqui. Só que não é na moeda de Hashem, é na moeda aqui desse mundo, é muito menor. Então, na verdade, Moshe Rabbeinu ficou com medo de Og por esse pequeno mérito que ele tinha. Esse pequeno mérito foi suficiente para causar medo em Moshe Rabbeinu. Uma coisa incrível, incrível, incrível. Como é grande a recompensa pelas mitzvot. Eu quero só acabar com duas histórias curtas. Trouxe bastante mais coisa para falar, mas realmente não vai dar para falar. Duas histórias curtas. A primeira história é o seguinte. A esposa do Gaon de Vilna, vocês ouviram falar do Gaon de Vilna? Ele viveu há mais ou menos 350 anos atrás. A esposa dele era uma grande tzadiká e ela tinha uma grande amiga. E elas fizeram um combinado. Qual combinado? Elas combinaram entre elas que quem morresse primeiro ia aparecer para outra no sonho e ia contar para ela como ela em cima. Como eu sei dessa história, saiu em hebraico agora, tem a bibliografia, alguns anos atrás, tem a bibliografia do Gaon de Vilna. E essa história, ela está lá, na bibliografia dele, uma história famosa. E o que aconteceu? Quem morreu primeiro foi a esposa do Gaon de Vilna, a amiga da esposa. Morreu. 3 dias depois ela aparece para a esposa do Gaon de Vilna no sonho. Fala para ele o seguinte. Para ela o seguinte. Olha, eu não tenho autorização de contar para você o que a pessoa ganha aqui em cima pelas mitzvot. Se eu fizesse isso, eu interferir no seu livre-arbítrio, interferir no livre-arbítrio da humanidade. Eu não posso te contar o que a gente recebe aqui em cima, mas é uma coisa incrível. E eu só posso te falar uma coisa. Essas duas mulheres, durante mais de 40 anos, elas levantaram fundos para uma instituição de Etomim e Almanot, de viúvas e órfãos. Levantaram fundos mais de 40 anos. E ela falou assim para ela, você lembra que há 27 anos atrás a gente foi levantar dinheiro num bairro tal, aqui na nossa cidade, na Lituânia, aqui em Vilna, você lembra? Falou, não. Como é que eu vou lembrar o que aconteceu há 27 anos atrás? Não lembro. Falou, pois é, mas aqui em cima não esqueceram do que a gente fez há 27 anos atrás. E você lembra, você não vai lembrar, que tinha um empresário muito rico, muito famoso, que a gente queria ir para casa dele, e eu estiquei o braço e falei, a casa dele é naquela direção ali, vamos lá naquela direção. Você lembra disso? Falou, não, óbvio que não. Falei, então saiba, que não pela tzedakah, por ter apontado com o meu braço, ter esticado a minha mão, ter me dado o trabalho de esticar a mão, para falar que ali era a casa do empresário, que a gente ia pedir tzedakah para ele, só por ter feito isso, eu ganhei uma coisa aqui em cima incrível. Uma coisa que não dá, você não vai acreditar, você não vai conseguir entender. Só o que eu ganhei por isso. Então a gente vê de novo, olha só, como é grande a recompensa das mitzvot, como uma coisa que não dá para entender. Isso aqui tem que fortificar a gente muito, para a gente cumprir cada mitzvah, cada pequena oportunidade que a gente tem de fazer uma mitzvah, aproveitar o tempo que a gente está nesse mundo, os 120 anos que a gente está aqui, para não perder o nosso tempo com besteiras, para ocupar o nosso tempo com o máximo de mitzvot que a gente conseguir. Para terminar agora mesmo, tem mais 2 minutinhos? Mais 2 minutinhos, não sei quando eu vou estar aqui de novo. Quero só contar uma história para vocês, para terminar. Uma história final. Uma vez, agora, faz alguns anos, em Eretz Israel, tinha um Yehudi que ele estava com problemas na vida em todos os ramos da Bli Ainará. O cara tinha problema de saúde, problema de parnassá, de sustento, problema com os filhos, problema com a esposa, problema de shalom bait, que mais? Problema financeiro. Tudo que é problema ele tinha. Na sinagoga já tinham expulsado ele de tudo quanto é problema ele tinha.
E ele foi num rabino muito grande, no Rav Nissim Karelitz. Tá vivo esse rabino Shlita? Foi no Rav Nissim Karelitz, começou a chorar, contar os problemas, tudo que ele tinha. E ele falou para o Rav Nissim Karelitz: eu sei por que eu fiz isso, por que Deus me mandou tudo isso. A minha vida era boa, mas eu sei por que aconteceu tudo isso na minha vida. Por quê? Ele falou: uns 10 anos atrás, eu viajei para a França com um amigo. E lá na França tinha um teatro que não era nem um pouco sanudo, nem um pouco discreto esse teatro. Era um teatro... Exatamente, um teatro que tinha mulheres mal vestidas, tinha mulheres dançando, não tinha, talvez até outras coisas. E ele estava com um amigo dele, eles ficaram com muito que serará. A gente tem que ir, decidiram ir no teatro. Falou: ninguém vai conhecer a gente aqui. A nossa kippah é preta, ninguém vai ver aqui o preto, o cabelo é preto, a kippah é preta, de noite, o teatro, não tem, ninguém vai ver a gente. Compraram, e sem eles verem, compraram na primeira fileira. Opa! Quando eles chegam para ir no teatro, eles entram na fila, todo mundo falando hebraico, só tinha israelense no teatro, só israelense. E ele falou que eles estavam de kippah, eles não tiveram talvez a inteligência de botar um boné, uma boia, estavam de kippah. A inteligência não, né? Não sei qual é a palavra definida. A habilidade. E aí eles colocaram a kippah, e ele falou que todo mundo viu lá o teatro pela kippah deles. Era kippah em cima do teatro, todo mundo viu a kippah. Não, no teatro. Hilul Hashem, para falar o nome de Deus, ver duas pessoas de kippah no teatro. Hilul Hashem total, parece ainda. Hilul Hashem em público. E falou para mim: eu sei que é por causa disso que a Hashem está me mandando em sofrimentos. E não está ajudando, eu já fiz chuvá, não está ajudando, não resolve. Falou Rav Nissim Karelitz para ele: olha, eu tenho 2 remédios para você. 2 remédios. 1, Torá, Trufá, Lechol Maká. Torá, remédio para qualquer problema, qualquer doença. Estudar Torá, para qualquer coisa, estuda que vai melhorar. Falei outra coisa que eu vou te falar, está escrito no Rabbeinu Yonah, no livro Sharei Teshuvah, foi escrito há centenas de anos atrás, que quando a pessoa fez Hilul Hashem, ela profanou o nome de Deus, a forma de consertar isso, além de Teshuvah, é fazendo Kiddush Hashem, é santificando o nome de Deus. Falou: então se você pode santificar o nome de Deus, ensinar para as pessoas mais mitzvot, dar um bom exemplo para as pessoas, fazer coisas boas, que as pessoas vão ver em público, isso aqui também é um Kiddush Hashem, vai consertar o seu problema. Tá ótimo. Ele saiu de lá, resolveu ir para outro grande rabino, Rav Michal Yehuda Lebkovich Zatzal, você já faleceu. Grande Rav, os Gdolei adoram. Os dois moram em Bnei Brak, né? O Rav Nissim e esse. Ele entra no Rav Michal Yehuda, fala para ele a história, chora, fala para ele por quê. Rav Michal Yehuda fala: tenho 2 soluções para o seu problema. A primeira, Torá, Trufá, Lechol Maká. Torá é um remédio para qualquer problema. Segunda solução, se você puder fazer Kiddush Hashem, então faz Kiddush Hashem, ensina a Torá para as pessoas, ensina coisas, dá um bom exemplo, tenta incentivar as pessoas a fazer mais mitzvot. E ele falou mais uma coisa, falou: e saiba que dá para cumprir os 2 juntos, Torá e Kiddush Hashem, dá para fazer os 2 juntos. Como? Através que a pessoa vai em Shurei Torá, e quando ela está indo no Shur Torá, quando ela está num horário que as pessoas sabem que ela está ocupada naquele horário, a pessoa pergunta para ele: o que você vai fazer? Eu estou indo no Shur Torá. Você está indo no Shur Torá? Poxa, talvez eu vou também. Ou tem outras pessoas que estão lá no Shiur, e o fato que ela foi vai incentivar os outros a irem também. Quando vem uma pessoa nova ver ela, ela fez 2 coisas juntas. Ela estudou Torá, e ela também fez Kiddush Hashem, também incentivou as pessoas a cumprirem mitzvot, a virem num show de Torá. Ela fez os 2 juntos. Falou o Rav Michal Yehuda para ele: dá para fazer os 2 de uma forma só. Então eu queria realmente parabenizar aqui a vocês que estão fazendo aqui, não só Torá, mas Torá e Kiddush Hashem, que Hashem mande todas as brahot e realize o desejo os desejos do coração de cada um aqui, Letová, amém, pelo mérito desse estudo de Torá aqui. Parabéns. Olha, com coração. Você já rezou? Já fez a letra? Não. Então,